Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar do processo de ligação, que é o processo realizado pelo ligador, e mais para frente a gente vai ver também o carregador e vocês vão ver que ligação e carga são razoavelmente similares, tá? Mas por enquanto vamos focar só no ligador. Então lembrando, né, que a gente já viu que a gente tem, né, o ponto C, aí a gente passa por um pré-processador que vai gerar um ponto S. Então aqui a gente vai verificar macros, por exemplo, né? Aí depois a gente tem o montador, que vai gerar um ponto O, ok? E a gente pode ter vários ponto O. E para a gente gerar o executável final, né? A gente vai ter o ligador. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? O ligador. Então, o problema da ligação é que os programas tipicamente vão ter mais de um procedimento e esses procedimentos a gente procura separar por boas práticas de programação em vários arquivos, né? Os módulos são separados em arquivos. Então esses módulos vão ter vários procedimentos, tá? E aí a gente também, por razões de eficiência, né? A gente compila os módulos em arquivos objetos separados, tá? E então esses arquivos objetos separados para os procedimentos ou para os módulos têm que ser unificados para gerar um executável só, ok? Então esse é o objetivo da ligação, que é o ligador. Em inglês, né? Linker, ok? Então ele vai combinar os módulos objetos em um arquivo executável, ok? E aí ele vai juntar esses módulos, tanto código quanto dados, ok? E ele vai resolver referências, que são referências entre módulos, ok? Então a gente viu, por exemplo, o caso, né, de um módulo main que chama um outro módulo blah. Então a gente vai resolver, né, a chamada de main a blah, ok? E um outro aspecto é que para fazer isso tudo, né, unir código e dados, a gente tem que relocar as referências de memória. A gente vai ver isso mais para frente, tá? E outra coisa também é que as chamadas bibliotecas estáticas é uma situação em que você vai adicionar código do sistema. Então, quando você tem bibliotecas com ligação estática, você inclui, né, você pode incluir os procedimentos associados. Então, por exemplo, quando você tem uma ligação estática com stdio.h, você vai incluir, né, o printf, por exemplo, dentro do seu programa, tá? Então aí a gente tem, né, uma ligação estática, tá? E aí você não precisa mais depender, por exemplo, né, de você ter o stdio.lib lá no seu computador, tá? Porque o printf já está incluso lá no seu código. A gente vai falar mais disso na parte de carga, das alternativas que a gente tem para utilizar bibliotecas externas. Bom, então a tradução vai ter as duas fases, tá? A montagem dos procedimentos, ligação dos módulos objeto. E no final a gente tem um executável, que eu já tinha comentado, né? E eu fiz essa figurinha para vocês. Então a gente tem aqui os pontos C, aqui os pontos S, aqui o ponto .exe. Ok? Deixar aqui um pouquinho para vocês verem, relembrarem. Bom, agora um exemplo. Então a gente tem um programa que tem 4 módulos. O A, então vai ser o A.O, o B.O, C.O e o D.O. Reparem então que, igual a gente comentou, né? Cada módulo ele é gerado o objeto considerando o ILC sempre começando de 0. Então a gente tem de 0 a 400 aqui no A, o B de 0 a 600, o C de 0 a 500 e assim vai. Bom, quando a gente for gerar um executável,
não vai ser possível a gente colocar 4 instruções diferentes no PC0, né? Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é estruturar esses módulos no nosso executável um depois do outro, ok? E isso vai ter um impacto, porque, por exemplo, aqui na posição 0, a gente faz um desvio para 300, mas 300 relativo ao módulo B. Como que isso vai ficar no executável final? Ok? Então, aqui é o caso. Nós pegamos, né, os módulos que foram organizados, né, A, B, C e D, os endereços de memória subindo, né, sobem de baixo para cima, e aí módulo A, módulo B, módulo C, módulo D. Então a gente vê, por exemplo, que o módulo B começa no PC 500, o módulo C começa no PC 1100, o módulo D começa no PC 1600, ok? E aí, se a gente pegar, por exemplo, o módulo B, que tem um desvio para 300, esse desvio aqui não vai ser mais 300, né? Porque aqui a gente vai começar, né, no finzinho do A. Então, essa posição vai virar 500, ok? E aí, 300 vai ser, na verdade, são 300 relativo ao início do módulo. Então, isso daqui vai virar 800, ok? Então, reparem isso daqui, tá? Reparem, esse 300 virando 800 aqui. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Chame o módulo C. Onde está o módulo C? Começa em 1100. Então, C virou 1100, tá? Então, aqui, reparem, a gente fez... A gente pode chamar aqui de referências internas a um arquivo objeto, referências externas a um arquivo objeto. Se a gente pega, por exemplo, desvio para 200 no arquivo objeto C, a gente vai desviar para dentro do objeto. Então, isso é uma referência interna ao arquivo objeto, que foi resolvido aqui, né? Virou 1300. A gente tem uma referência externa, então eu estou chamando o objeto C, chama um código no objeto D. Então, aqui também, né, foi arrumado. Tá? Então, a grosso modo, a gente vê o que precisa ser feito no montador nesse slide aqui. Certo? Então, a gente tem referências internas e externas. E aqui, né, a gente está falando só de código. Daqui a pouco a gente vai falar também de referências a variáveis. Porque eu posso ter aqui, por exemplo, né, uma variável x que foi definida em outro módulo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma palavra x inicializada com 1, 2, 3, 4. Ok? Então, isso aqui a gente tem que resolver também no nosso montador. Bom, então, a gente viu o que o arquivo, o ligador faz, né? Então, o ligador, para poder fazer isso tudo, ele tem que receber um arquivo objeto que permita que ele faça isso, ok? Então, o que a gente vai ter, né, no arquivo objeto? Então, claramente, a gente vai ter, vamos pensar juntos aqui, né? Primeira coisa, o código do programa, né? As variáveis do programa. E dentro do programa, a gente vai ter, né, por exemplo, aqui um jump, que vai ser um printf, né? Então, printf é uma string, né? Isso aqui não vai... Como que eu represento isso aqui dentro, né? Então, a gente poderia ter aqui uma parte de relocação, que a gente tem uma tabelinha que fala printf, é um símbolo que eu tenho que resolver. Em quais linhas do texto a gente tem printf? Aí tem aqui os valores das linhas. Ok? Mesma coisa a gente pode ter para dados, né? Então aqui a gente tem um move blá, e blá é um símbolo externo. Então a gente tem uma relocação também de dados. E a gente tem, por exemplo, blá.
isso, quais linhas que a gente refere a blá, ok? Então isso aqui é para a gente refletir, nós vamos ver em mais detalhes, né? Então a gente vai ter seções de código, seção de dados e seções com informação que vai auxiliar a ligação dos módulos, ok? Então, por exemplo, a gente vai ter a chamada tabela de símbolos. A gente vai ter símbolos definidos pelo módulo, que são exportados. Então, por exemplo, a gente tem lá o módulo seno, não sei que letra, hein? Seno.o. Então, ele vai exportar a função seno. Então, esse é um símbolo exportado. E lá dentro, vamos dizer que para debug, ele usa o printf. Então, ele referencia printf, tá? Então, ele tem tanto exportações como importações. A gente tem a tabela de símbolos, que é isso, tá? Dos símbolos. E tem o dicionário de relocação. Então, são as referências de memórias a serem preenchidas ou corrigidas. O que seria um dicionário de relocação? Por exemplo, a gente pode identificar todos os locais em que a gente tem chamadas, então um call C, ou desvios condicionais ou incondicionais, tá? Então, esses desvios também, desvios estão aqui, né? Branch. Então, desvios branch, chamadas call. Todos esses aqui vão entrar para a tabela de relocação, ok? E a gente pode ter também informações de depuração, só para vocês verem. Em outro vídeo eu vou falar de outras informações do arquivo objeto específico do Java, tá? Para fazer o que a gente chama de reflexão. Então, a gente vai ter, né, essas estruturas. E como que a gente chama, né? Primeiro, tabela de pontos de entrada. Então, vão ser as funções que são acessíveis externamente ao módulo. A gente vai usar, por exemplo, um extern. Eu tenho usado durante os vídeos o global, né? Besteira, o global que a gente exporta, né? Extern aqui, que a gente precisa utilizar. Mas entenderam aqui, né? Que aí a gente vai fornecer. Então, depende da nomenclatura que a gente está usando. Tabela de referências de entrada, ok? Então, variáveis e símbolos usados no módulo, mas definidos em outro local. Então, a mesma coisa que eu falei aqui, né? Tabela de símbolos, aqui, exportações e importações. Bom, eu vou pular esse daqui e a gente fala dele daqui a pouco, tá? Mas então, a gente vai ter o código dicionário de relocação. Vamos pegar um exemplo, tá? Então, aqui está um código em alto nível, né? A gente tem uma variável declarada em um módulo externo. A gente tem uma função, ok? Que aqui também, né? O que a gente faz isso daqui? Isso aqui que a gente não tem um ponto H falando que tem a função. Mas isso aqui é basicamente uma função que está declarada em outro módulo. A gente só coloca o cabeçalho. E a gente tem a função 2, que a gente tem código para ela. Então, quando a gente for construir, né, isso daqui, a gente vai gerar o assembly, o montador vai gerar isso para nós, e vai ter var1 e fun1, ok? Que são símbolos externos. E aí nós vamos traduzir isso daqui, né, para binário. Então, o binário, por exemplo, var2, a gente bota tudo 0 lá. A mesma coisa quando a gente faz o move, então a gente tem a instrução de move aqui com o seu código em binário de instrução, seu operando EDI vai estar aqui também, e a gente vai ter a referência à memória onde vai estar var1 zerada. Mesma coisa call, então a gente colocou, né, o código de call e o endereço de memória associado zerado. Então esse aqui é o código que foi traduzido, tá? Então, essa aqui seria a seção de variável, né, do arquivo objeto. Aqui seria a seção de texto. E a gente viu que a gente tem mais coisa, né? Então, a gente teria, por exemplo, a tabela de símbolos. Então, a gente tem var2 e fun2, ok? Isso são símbolos internos, tá? Então, aqui, var2 é um dado,
fun2 é um procedimento, então aqui está referenciando que isso aqui vai estar na seção de dados, isso aqui vai estar na seção de texto. E tem var1 e fun1. Reparem que a gente coloca aqui, né, esse U de undefined, tá? Então vai estar em um módulo externo. Então a gente tem tanto os símbolos internos quanto os símbolos externos. E a gente vai ter o dicionário de relocação, ok? Então a gente vai ter posições do código que referenciam var1, posições do código que referenciam fun1, ok? E aí, por exemplo, a gente vai ter os nossos PCs. Então, por exemplo, aqui o PC é 170, aqui o PC é 220. Então aqui a gente colocaria, por exemplo, var1, né? Então 170, aqui 220. Seria uma lista, tá? Então se tivessem mais referências, a gente teria aqui, né, a lista. Então é isso, tá? E aí, o que é o interessante disso daqui? Isso daqui permite que eu vá diretamente às posições do código, né, do texto, que utilizam esses dados para alterar. Ok? E aí a gente cruza os módulos. Então tem o módulo 1, que tem as referências desconhecidas aqui que eu tenho que resolver. Eu vou procurar, por exemplo, o módulo 2. Então o módulo 2 tem fun2 aqui. Então eu vou preencher. Ok? E aí o importante é que quando a gente for resolver isso daqui, a gente só pode ter um fun2 em todos os módulos. Tá? Aqui a gente vai ver, né, que tem situações, né, que geram erro. Então, se a gente não encontra nenhuma definição com esse nome, é um erro. E se a gente tiver várias definições, também é um erro. Ok? E aí, né, a gente tem a chamada definição e referência. Ok? E aí um exemplo em C. Então, por exemplo, uma inicialização é uma definição. Então, int i igual a 1024 é uma definição de um símbolo no módulo. Se a gente utilizar no C extern int i, então significa que isso é uma referência, ok? Então a gente nunca pode fazer um extern int i sem ter um módulo que tenha int i, ok? E a gente no módulo que a gente quer usar o int i, a gente não pode esquecer do extern, porque senão o que vai acontecer? A gente vai ter o int i no módulo A e o int i no módulo B. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Módulo 1.h, definimos a função foo, ok? Que é usada no módulo 2. Aí a gente dá um include no módulo 1.h. Módulo 2.h vai incluir uma referência externa, que é contador, que foi definida no módulo 1. Ok? Aí isso aqui é interessante, ó. Um símbolo global deve ser declarado com o mesmo tipo em todos os módulos. Isso aqui é um pau que pode acontecer. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, um double i. Então reparem que na hora que eu for gerar o módulo 1.o, eu vou gerar um módulo que exporta uma variável i do tipo double. Isso aqui funciona para o módulo 1. Só que o módulo 2, ele, por exemplo, vai usar o extern int i. Ok? Então ele vai procurar um símbolo definido em outro módulo do tipo int. E aí eu posso compilar o meu módulo 2, né? Eu posso montar o meu módulo 2, gerar um arquivo objeto, sem problema nenhum, tá? Mesmo sendo tipos diferentes aqui. Esse problema vai acontecer onde? Na ligação, tá? Então, por causa disso que pode acontecer, que a gente gera os .o sem problema, mas na hora da ligação existe um problema. Ok? Bom, então, a
a gente vai fazer a relocação das referências, né? E aí a gente vai calcular a posição, né? A posição vai ser substituída pelo valor final no executável, ok? Vamos ver o nosso exemplo. Então, aquele mesmo código que a gente tinha visto, né? E aí a gente já tinha visto que a gente tinha o var1, var2 e fun1 zerados. E a gente vai usar o dicionário de relocação, ok? A gente vai identificar em qual posição que isso vai estar e a gente vai atualizar essas informações aqui, ok? Bom, então o linker, se a gente for pensar, a gente tem... Eu vou falar novamente o que a gente viu nesse slide anterior aqui, tá? Que é esse, que é o problema do branch e o problema do call. E utilizando agora, né, os termos que a gente conhece. Então, o primeiro problema é a relocação. Relocação é referente, né, dos endereços que devem ser recalculados. Então, por exemplo, aqui vai ser um branch, que eu vou ter que fazer uma relocação, ok? Aqui também tem uma coisa interessante, tá? Vou fazer um parênteses aqui, porque existem dois tipos de desvios, né, que a gente pode empregar, a forma que a gente pode fazer. Então, se a gente tem, por exemplo, um módulo aqui, que ele foi montado de 0 a 300, aí a gente tem um rótulo, por exemplo, blá em 200, e a gente faz assim, jump 200. Esse cara tem que ser relocado, tá? Mas vamos dizer que a gente tem um jump PC mais 200. Então, se aqui for 0 ou for, por exemplo, 1500, aqui sendo 1500, aqui vai ser 1700, certo? Então, a posição não muda. Então, dependendo da forma que você gera o seu assembly, se for, por exemplo, relativo ao PC, pode acontecer que você não vai ter o problema da relocação para desvios, ok? Mas o problema da relocação acontece para duas coisas: dados e texto, tá? Então lembrem disso. Então, para texto, pode ser que não aconteça se a gente tiver desvios relativos ao PC. Mas para dados, ele vai acontecer, porque a gente tem que alocar os dados na memória, ok? E a gente tem as referências externas. Naquele exemplo lá do início do vídeo, a gente tem os calls, né? Então, por exemplo, o módulo A chama o módulo D, call D. Então, isso aqui é uma referência externa, ok? A gente tem, né, os erros de ligação. Então, aqui, né, nós temos alguns erros. Por exemplo, né, aqui a gente tem um programa que tem o foo, mas o foo, a gente fala que ele tem uma definição externa, mas a gente só compila esse cara aqui falando que todo o código depende disso. Aí ele vai encontrar no momento de ligação que tem uma referência não definida para foo, ok? Outra situação, né, é a de referência de definições múltiplas, né? Então aqui dois módulos, né? Então main e foo. Então aqui tem o símbolo foo, que é definido nesse módulo, né? Então esse erro não existe mais, mas tem dois int. Então aqui existem múltiplas definições de i, ok? Então com isso a gente fecha a teoria da parte de ligação.